Moleque, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pode Expor. Hoje eu estou aqui com Andressa Faria, ela tem 34 anos, é do Rio de Janeiro, e a gente veio, assim, para variar, quebrar um tabu, que é, na realidade, falar sobre o abuso dentro da família. E por mais que isso seja comum, eu acho que você deve saber, né, Andressa, que por mais que seja comum, a maioria dos abusos são dentro da própria família, da vítima. Ainda há um tabu sobre falar sobre isso, sobre expor essa situação. Às vezes por culpa, né? Existem N situações aí que nos mantém nesse lugar de silenciamento, nesse ciclo, doentio. E eu tenho aqui uma pessoa hoje que fala abertamente sobre o que aconteceu com ela, sobre a sua própria história. E, nossa, isso já é de uma força tremenda. Quero te parabenizar por essa coragem, né? E dizer que seja bem-vinda. E Obrigada. queria que você se apresentasse aí brevemente para a gente saber quem é a Andressa hoje. Então, normalmente eu me apresento com o meu segundo sobrenome, que é Andressa Almeida, mas pode ser Andressa Faria também, não tem problema, Andressa Faria de Almeida, então tá tudo certo. Eu tenho 34 anos, eu sou casada, vivo hoje no Rio de Janeiro, nasci no Rio de Janeiro também. Sou casada com um argentino e, no momento, estou me dedicando exclusivamente à carreira literária, porque eu decidi escrever não só um livro, mas até agora são dois, um está para ser lançado, sobre o fato de eu ter sido abusada pelo meu irmão mais velho e não ter sido acolhida pela minha família. Então, eu criei o perfil há 2 meses atrás, faz muito pouco tempo, e a coisa está crescendo, enfim, hoje eu estou aqui. Ai, que bacana que, assim, você conseguiu ressignificar, o que aconteceu com você e você conseguiu olhar para isso, né, e encarar mesmo, porque tem gente que nem olha, coloca ali numa caixinha e deixa bem guardadinho, né, e você não, você tá aí expondo, e aqui eu Pode Expor, então a gente vai entender toda essa história lá do comecinho. Tudo bem para você falar desde lá do início? Sim, tudo bem. Por onde você começaria para contextualizar sua história? Bom, então, eu sou filha de um casal, em geral, absolutamente normal. Tenho um irmão mais velho, 5 anos e meio mais velho do que eu, e estava tudo, entre aspas, bem. Hoje em dia, tratando na terapia, eu vejo que não estava bem, né, desde lá do início. Mas, enfim, a partir dos meus 6 anos, dentro das minhas memórias, pode ter acontecido antes, eu não lembro, ele começou a me abusar, o meu irmão mais velho. E, enfim, com o tempo eu descobri outras coisas, mas o cenário, nesse momento dos meus 6 anos, somos eu, meu pai, minha mãe e meu irmão vivendo num apartamento e, enfim, levando a vida normal. Minha mãe dona de casa, meu pai trabalhava fora, a gente estudava, tudo absolutamente normal, entre aspas, até que o meu irmão começou a me abusar quando eu tinha 6 anos. Isso dentro das minhas memórias, eu sempre coloco isso, porque pelo que a gente está investigando na terapia, com pessoas que conviviam comigo na época, é possível que tenha começado antes. Uhum. Por que você fala assim que é possível? Porque, por exemplo, a minha madrinha que convivia comigo na época, minha mãe fez a gente se afastar quando eu tinha 8 anos de idade, mas ela convivia comigo nessa época. E ela fala que eu já dava sinais de que eu estava passando por alguma coisa. Eu me estimulava sexualmente quando eu tinha 4, 5 anos, muito novinha, e ela estranhava, não entendia, e ela também sempre achou estranho o meu irmão com as outras primas, né? Meu irmão até pouco tempo atrás só tinha primas mulheres, só tinha meninas na família. Ele era o único homem. Uhum. E quando você fala, parece que minha família estava tudo normal, mas na verdade não estava. Só para a gente entender qual era o contexto real, olhando hoje. Então, vamos lá. Minha mãe, eu descobri muitos anos depois, ela foi abusada pelo próprio pai, que quando eu nasci já estava morto há alguns anos. Mas ela foi abusada pelo próprio pai durante um bom tempo. E o meu irmão, ele contou para mim uma vez que ele foi abusado sexualmente por meninos de um condomínio que a gente morou. Mas ele não disse quantas vezes aconteceu ou se repetiu, enfim. Então,
de cara você já vê que a normalidade não era absoluta. Existe um ciclo, né, assim, Sim, na sua família. Então, a sua mãe foi abusada e o seu irmão foi abusado. Parece que existe uma coisa nesse sentido, né? sim, Infelizmente. sim. E quando você falou que foi com 6 anos, tá? Hum. Conta pra gente como se deu essa situação dentro do seu limite, tá? E como foi o desenrolar da sua infância, da sua história, como você se Então, organizou frente a isso. quando a minha primeira lembrança de abuso, somos nós dois no nosso quarto, a gente dividia quarto na época. Somos nós dois no nosso quarto, e ele me pedindo para me tocar se se ele fizesse algo para mim. E esse algo era basicamente mexer no computador dele, brincar no pé. Então era tipo uma negociação. E todas as vezes que eu lembro do abuso nessa infância, né, um pouco tempo depois também, é tudo na base da negociação. Tipo, você faz isso aqui ou eu faço isso aqui com você e a gente faz isso aqui juntos. Enfim. Então, desde muito cedo a minha relação com ele foi muito nessa base, né? Foi muito firmada no abuso. Hoje eu entendo que eu não tive um irmão, né? Eu chamo de irmão porque biologicamente somos irmãos. Isso é uma coisa que muita gente pergunta, a gente é biologicamente irmão, de pai e de mãe. Mas a minha relação com ele sempre foi relacionada à lógica do abuso. Então, como diz a minha terapeuta, você nunca pode beijar nem abraçar o seu irmão sem que isso tivesse uma intenção abusiva. Sempre teve lá. E com o tempo isso foi acontecendo mais vezes, eu me sentia mal, mas eu não entendia ao mesmo tempo que era errado. Mas, enfim, com 8 anos eu consegui falar para minha mãe. Eu uso a frase: meu irmão me trata como uma prostituta, eu lembro bem disso. Mas os meus pais não fizeram nada de muito efetivo, assim. Eles brigaram com ele, bateram nele, mas não trataram a gente, que era o que era para ter sido feito. E depois de alguns anos ele voltou a me abusar. Depois de alguns anos, não, eu acho que depois de alguns meses ele voltou a me abusar, porque eu lembro que com 10, 11 anos eu já era abusada outra vez. Então, assim, os seus pais brigaram, bateram nele, mas isso não foi efetivo. Ele voltou a te abusar. Sim. E como que a sua criança, eu acho importante você falar, né? Como isso refletiu na sua criança, até para que a gente aqui, que é mãe, e a gente possa ficar atenta às nossas crianças, né? Você, enquanto vítima criança, dentro dessa situação, nesse contexto de eu faço isso para você fazer aquilo, nesse contexto de abuso, como que Uhum. você se organizou? O que que você fazia? Quais sinais você dava? O que que você pensava sobre isso? Eu tenho escrito isso muito nos livros, né? Especialmente no primeiro eu falo bastante das coisas que eu pensava, no segundo também, mas no primeiro mais. Mas basicamente, assim, eu entendia que essa era a nossa relação. E, de certa forma, por muito tempo eu achei que eram assim que irmãos se relacionavam. Demorou muito para eu entender que, não, irmãos não se relacionavam assim. Ao mesmo tempo, eu sempre soube que era errado porque ele sempre pediu segredo. Então, quando eu contei para minha mãe, né, eu sentia que eu estava fazendo uma coisa errada. E eu contei porque eu me sentia muito mal também, mas ao mesmo tempo, a nossa relação era daquele jeito. Então, assim, eu não lembro de sinais que eu demonstrei na infância, mas, por exemplo, na pré-adolescência eu voltei a fazer xixi na cama, que é algo que eu não fazia há muito tempo, algo que tinha passado, e hoje eu vejo na terapia que isso foi uma regressão relacionada ao abuso. Isso acontece, assim, a criança regredir, né? Passar a fazer coisas que não fazia mais, ou ter um comportamento muito irritado, ou ter um comportamento muito deprimido. A criança, de alguma forma, demonstra, né? No meu caso, mais do que demonstrei, eu falei. Mas eu acho que seria por aí. Foi com 8 anos que você falou e com 10 ele voltou a te abusar. Eu acho que com 9, 10, assim, eu acho que não chegou a passar um ano e pouco. Você chegou a enfrentar ele? Quando
eu comecei a entender que eu tinha sido abusada, eu ainda morava com os meus pais e com ele. E eu fiquei bastante bélica, bastante impaciente na convivência com ele. Começou a ser muito incômodo conviver com ele. E um dia, ele, de noite, estava conversando, estava na sala comigo, nem estava conversando, ele falou, eu sei que você está assim comigo. Ele falou, é por causa das coisas que eu fazia com você. E eu fiquei, enfim, calada, esperando ele falar, e ele falou que fizeram isso com ele também. Mas nunca falamos mais a respeito disso. Então, nesse caso, você tinha 8, ele tinha 13. Entre 9 e 10, você já tinha 10, ele tinha 15, né? Uhum. E ele Não, deixou, mas ele deixou claro que repetiu o abuso. essa parte dele contar que ele passou por isso e deu me dar conta, eu já tinha 21, 22 anos, foi muito tempo depois, já tinha parado, inclusive. Mas os primeiros, lá atrás, ele nunca falou sobre isso. E também eu nunca perguntei. Era como a nossa relação era, ponto. Os pais de vocês talvez tenham sido negligentes, né? Porque, na realidade, você com 8, ele com 13, apesar dele ser mais velho, ele também era criança, né? Estava Sim, ali no início da adolescência e também passou por um abuso. E sim. como continuou a rotina de vocês, mesmo que nesse embate ali de ser difícil de conviver com ele? Olha, essa parte de ter começado a ser difícil já foi lá para os 20 e poucos anos. A nossa relação nunca foi boa, né? E ele só me tratava bem nos momentos que tratava bem, entre aspas. Ele me tratava com menos desprezo e menos desconsideração, enfim, quando ele me abusava. Mas a nossa relação, basicamente, era muito irmãos que brigam muito, e aí, quando as pessoas não estão perto, o irmão mais velho abusa da mais nova. Era basicamente isso. E foi assim até os meus 16 anos, quando os abusos pararam. Mas não pararam porque ele quis parar, pararam porque eu comecei a me afastar. Você falou que contou para sua mãe aos 8, ela bateu nele, mas em algum momento, nessa janela desses anos, entre 8, 10 até os 16, a sua mãe questionou se isso tinha acontecido de novo? Ela chegou a se preocupar com você? Não. Não, nem ela, nem meu pai. Nenhum dos dois perguntou se tinha continuado. E hoje eu entendo o quanto isso foi absurdo. Era uma coisa que era para eles terem ficado em cima Monitorando, né? bastante. Exatamente. Não, não foi. Não ter mandado para buscar ajuda, os dois, né, que eram duas crianças, foi um erro. E não ter monitorado foi o segundo erro, né? Não ter. Bem complicado, né? Mas pelo que eu entendi, já era um contexto familiar instável, né? Delicado ali, e o pessoal não tinha essa consciência, a gente pode dizer assim. Não tinham essa consciência e não tem até hoje. Assim, isso que eu estou fazendo, de tornar público, né? Inclusive de me afastar deles por causa disso, é algo que eles não entendem e não aceitam muito bem. Mas, enfim, é aquilo. Eles já são adultos há muito tempo, na verdade, e eles têm capacidade de elaborar, de trabalhar essa questão. Se eles não fazem, é muito porque eles não querem lidar com isso. E, enfim, cabe a mim respeitar, mas também respeitar o meu direito de ficar longe. E aos 16 anos, como que foi? Quando parou, quando eu Isso. comecei a me afastar, Você eu começou a comecei a me colocar afastar. limite. Eu comecei, na verdade, não foi nem colocar limite, eu comecei a me afastar muito com a explicação de que eu tinha acabado de arranjar um namorado. Então eu achava sem sentido, estranho eu fazer com o meu irmão o que eu deveria estar fazendo com o meu namorado, sabe? E aí eu comecei a me afastar dele. Ele ainda insistiu algumas vezes, dizia que o que acontecia entre a gente era normal, que irmãos fazem isso sempre, enfim. Mas eu comecei a me afastar. E, enfim, acabou parando. Nossa, porque aí nesse caso você já tinha 16, E estava ele 21? começando, e ele 21, então ele ainda queria continuar, Sim, falando que era normal, querendo enfiar isso na sua cabeça, né? sim.
E como foi a gente pode falar, como que foi a sua iniciação na vida sexual? Foi tranquilo? Não, não foi, porque foi com ele. Foi tudo com ele. Não, depois dele, com outras pessoas além dele. Foi complicado, porque por mais que eu quisesse ter essa intimidade com outras pessoas, eu tinha muita dificuldade. E eu sinto que a pessoa que eu tive isso mais plenamente foi o meu marido, mas também foi um processo. É muito recente, por exemplo, a gente ter relações e eu não pensar no abuso. É algo que está acontecendo agora, depois de muito trabalho terapêutico, enfim. Então, um processo bastante longo e doloroso, sim. É, porque eu imagino que como você se organizou dessa maneira de a relação sempre foi com o irmão, eu acho que outras pessoas ficou até uma coisa estranha, né? Por isso que eu te perguntei. Tem gente que fica hipersexualizada, tem gente que fica assexuada e acontece, né? É bom a gente falar sobre isso, porque eu gosto de usar o episódio aqui não só para contar a história de reais de mulheres, mas que mostrar, alertar, né? Sinais. Eu acho que isso é muito importante para a gente conseguir identificar na gente que passou por isso, porque eu Sim. também sofri um abuso, tá? E eu fiquei hipersexualizada até arrumar isso. Essa foi a forma que eu me organizei e também a gente poder observar as nossas crianças. Tá, e você arrumou um namorado, tudo indo, ele parou, o que que aconteceu? Foi, eu arrumei meu primeiro namorado, não durou muito, normal, né, de primeiros namoros. Mas eu sinto que eu era bastante caótica nas relações e hoje eu entendo que era muito produto do abuso. Inclusive, até na relação com meu marido, durante muito tempo, foi muito complicado, por consequências do abuso mesmo, que vão além do âmbito sexual, né? Mas depois dos 16 anos foi parando e a gente continuou convivendo, entre aspas, como irmãos, né? Enfim, tendo uma rusga aqui, outra ali, conversando de vez em quando. E eu convivi com ele, inclusive, depois de me dar conta do abuso e de expor o abuso para a família durante bastante tempo, porque já que eu não fui acolhida pela família, a minha forma de lidar foi tentar naturalizar isso. Então eu continuei convivendo com ele até ano passado, quando eu ia na casa dos meus pais, ele estava lá, eu conversava com ele, mesmo que aquilo me incomodasse muito, mesmo que fosse muito ruim para mim, eu continuei convivendo com ele, entre aspas, normalmente. Como que vocês faziam isso? Porque nesse caso você tinha 16, ele tinha 21. Como que ele fazia esse abuso e sem que seu pai descobrisse? Normalmente era quando meus pais não estavam em casa e estava alguma funcionária. E os funcionários não ficavam tomando conta da gente, né? Especialmente à medida que a gente foi crescendo. E se a gente estava quietinho, né, sem fazer nada de errado, sem quebrar nada, sem brigar, elas não ficavam tomando conta o tempo todo. Estamos Então, falando de uma pré-adolescente ali e um adulto, né? sim, Ele já exato. era um Então, adulto. se a gente não estava brigando, se a gente não estava se degladiando por alguma razão específica, é, elas não iam conferir, elas não. Acho que elas nem pensavam nessa possibilidade, sendo bem sincera. Você chegou a contar novamente depois da primeira vez, com 8 anos, para alguém? Com 21 anos, quando eu me dei conta de que o que tinha acontecido era abuso, e, enfim, comecei a me dar conta das consequências disso na minha vida, eu fui falar com a minha mãe de novo, falar que os abusos tinham continuado. Hum. E Peraí, ela falou: deixa eu te perguntar uma coisa. pode falar. Em algum momento, existe aquela síndrome de Estocolmo? Você já ouviu Uhum, falar, provavelmente, já. né? Que, para quem não conhece essa síndrome, no caso, a vítima, ela se apaixona pelo abusador, ou normaliza o abuso, ou até gosta daquele abuso e gosta do abusador, porque esse é o contexto que ela foi inserida, basicamente é isso. Você ficou assim nessa situação ou você sempre repudiou ele? Não, eu fiquei assim. Hoje eu entendo que sim, eu fiquei bem desse jeito, né?
depois de contar tudo e nada acontecer, e também depois que eu contei a primeira vez e nada de efetivo aconteceu, eu acho que o meu mecanismo muito para sobreviver, para continuar entendendo que eu tinha uma família e pensar que essa família gostava de mim, se importava comigo, foi naturalizar. Por mais que a família não fosse boa também, independentemente disso. Meu irmão não era bom comigo, independentemente disso. Então, eu acho que o meu mecanismo de sobrevivência, né, para eu não pirar, para eu não surtar, era muito esse de pensar, tipo, ah, não, mas aconteceu, mas está tudo bem se eles não me pediram desculpa, tudo bem se eles não se tratam, ainda é minha família. E me fez muito mal, assim, cortar é uma coisa muito recente. Cortei com os meus pais esse ano, então tudo ainda é muito recente. Sim, você tá no processo, né? Sim, E aí você contou pra sua mãe com 21. sim. E a reação dela? A reação dela foi dizer que não imaginava, que sentia muito, mas eu desconfio que sim, ela imaginava, por outras questões, mas enfim, disse que sentia muito, não, mas não pediu desculpa, também não se responsabilizou, contou que o pai dela fazia coisas com ela, né? Foi essa a explicação que ela deu, ela não usou o termo abuso, e me pediu para não contar para mais ninguém, porque ia acabar com a família, iam julgar ela, enfim. Então ela me pediu o segredo. É uma loucura imaginar isso, Andressa. Uma loucura. Imaginar seus filhos. Ai, meus 2 filhos estão ali fazendo o que quer que seja. Você é mãe? Não, ainda não. É porque, olha, eu sou mãe de 3 e é bizarro uma coisa dessa. Você acha que tem um certo tipo. Assim, eu trago essas questões porque o ser humano é complexo, né? Sim. É um negócio cabeludo. Você acha que de repente ela gostava dessa situação ou você acredita porque você falou, eu acho que ela sabia, mas Eu tenho uma lembrança que eu não sei o quanto é real, isso é uma coisa que eu estou trabalhando na terapia também, né? Lembranças que eu tenho que eu não sei se foi a minha mente que produziu ou se elas realmente existem e foram borradas por milhões de coisas. Mas essa lembrança específica é do meu irmão me abusando quando eu tinha uns 12 anos, no meu quarto, aí eu já tinha um quarto, e ela abrindo a porta e falando, tipo, ah, se vocês continuarem fazendo isso, eu vou contar para o pai de vocês. Mas foi isso, assim, essa memória que eu tenho. Eu tenho muito a sensação de que essa memória é real, de que ela realmente viu, mas não fez nada de efetivo. E hoje, por exemplo, hoje em dia, desde que eu me afastei, ela finge que, por exemplo, eu não contei da primeira vez, que eu não contei da segunda vez, ela age como se ela fosse vítima, como se meu pai fosse vítima também. nossa, sério, ela age como se ela fosse a vítima? Sim, sim, sim. Tipo, ai, estamos muito tristes com tudo, eu não sabia. A gente fazia de tudo para cuidar dela, não tinha como a gente saber, e eu sei que tinha, porque eu contei. Isso, independentemente da memória que tenha sido criada ou não, eu contei. Isso você tem certeza que você contou e foi mais de uma Sim, vez, né? Tá, sim. você contou pra ela com 21 anos, ela pediu desculpa e vocês continuaram morando juntos. Ela não pediu desculpa. Ela não pediu desculpa. Detalhe, ela não pediu desculpa, ato falho. Não, nem ela, nem meu pai, nem meu irmão, uma coisa que perguntam muito. Nunca pediram desculpa. Não. E como que você saiu dessa situação, da casa dos seus pais? Cara, foi muito um processo de terapia, né? Eu comecei a fazer terapia para tratar essa questão em 2015, né? Então, foi um processo terapêutico aí bem longo, que eu fui mudando de terapeuta, volta e meia, enfim, para outras abordagens, para dar outros focos, enfim. E também muito apoio dos meus amigos e do meu marido. Assim, meu marido veio da Argentina para ficar comigo e ele comprou essa briga e, enfim, sempre me deu a segurança de que com ele
eu teria uma casa, eu teria sustento, eu teria uma família, né? Também emocionalmente falando. Então, foi muito esse processo de terapia e de ter o apoio dele e dos meus amigos. Assim. Ele, no caso, vocês eram namorados, namoravam à distância? Sim, durante um tempo a gente namorou à distância, a gente se viu 4 vezes até ele se mudar de vez para cá. E você contou para ele? Contei. Ele foi a primeira pessoa que eu contei, fora a minha mãe. Foi a primeira pessoa. Você falando da terapia, né? Eu ia perguntar para você duas coisas. A primeira é como você teve esse despertar sozinha, porque você deve imaginar, é difícil a vítima ter esse despertar de eu vou falar, isso já foi muito corajoso. Segunda coisa, o despertar sozinha de opa, isso é abuso. Terceiro, procurar terapia. Foi um processo, alguns processos aí foram por conta própria e outros foram muito estimulados pelo meu marido. Assim. Eu comecei a estudar feminismo com uns 19, 20 anos por aí. E estudando feminismo, eu entendi que o que tinha acontecido comigo era abuso. Nessa época, eu já me relacionava com o meu marido e eu contei para ele muito porque eu percebia que ele sabia de alguma coisa, que ele via alguma coisa estranha em mim, respeitava, mas que ele percebia que tinha algo de errado. Então, eu contei para ele, contei para minha melhor amiga na mesma época. E aí, a parte de tratar demorou mais um pouco. Teve um momento que eu contei para minha família que foi uma confusão danada e não adiantou de nada, no final dos contos. E eu só aceitei ir para terapia tratar isso em 2015, então demorou, né? Foi de 2011 a 2015 esse processo aí de eu entender que tinha sido, mas eu não sabia muito bem como lidar, o que fazer. Ele me acolhia muito, ele cuidava muito de mim, meus amigos também, mas definitivamente para eu viver melhor eu tinha que elaborar isso em terapia. E isso eu só fui fazer em 2015 muito com ele me empurrando, falando, nossa, tem que fazer, você precisa, isso é muito sério, você não vai ficar bem se você não tratar. E hoje eu realmente acho que é um ponto fundamental. Tanto que no meu perfil eu indico terapeutas que fazem atendimento social, porque eu acho que realmente é muito importante. Curiosidade aqui da psicanalista. Eu sou psicanalista, então, qual foi, você falando, né? Eu naveguei por muitas abordagens. Qual foi a abordagem que você assim, mais se identificou para tratar? Psicanálise. Psicanálise. Psicanálise de longe, assim, eu acho que foi a que mais funcionou. Mas eu entendo que isso depende muito de pessoa para pessoa. Eu vejo pessoas, por exemplo, que estão muito bem com a terapia comportamental, enfim, para ser um exemplo. Né? Eu sinto que comigo a psicanálise deu muito certo, tanto que hoje, lembrando, assim, a maior parte das minhas terapeutas foram psicanalistas também. Hoje a minha terapeuta é psicanalista também. Então, é um pouco nessa pegada. Para mim foi o que funcionou também. Trocando aqui informações, o meu abuso ele estava recalcado, né? E foi essa coisa da dificuldade da gente, você falou, né, das lembranças, o que que realmente é verídico, né? Ou tá borrado, ou pode ser uma lembrança encobridora, né? A gente não sabe. Então, olhar para isso, o meu abuso ele saiu do inconsciente para o consciente, só que eu consegui Sim. confirmar, né, com pessoas. O seu não, né? Você não tinha ninguém para te ajudar a confirmar essas lembranças, né? Não, esse processo aí, sou muito eu por eu mesma. Esse momento, né, quando eu tinha uns 21 anos, que o meu irmão fala, pelas coisas que eu fiz com você, é um momento que eu uso de confirmação, assim, porque ele não fala as palavras, mas ele fala que ele fazia alguma coisa. Então, foi um momento que na época me deu muito tipo, eu não tô maluca. Isso realmente aconteceu. E aí você saiu, você foi morar com o seu marido, iniciou o Sim, processo terapêutico, que com certeza deve ter sim. sido muito importante para você. Você quer falar um pouquinho desse processo e de como você decidiu expor, como que foi a reação da sua família? Então, o processo, né, até mesmo de eu ir morar com meu marido foi demorado. Eu tinha
a expressão que você usou é a expressão correta. Eu tinha uma síndrome de Estocolmo com relação à minha família muito complicada. Eu me sentia muito responsável, eu sentia que eu tinha que estar lá para eles, que apesar de tudo eles eram minha família, que eu não podia abrir mão, que eles eram tudo que eu tinha. Eu cheguei a tatuar a minha família, né? Muito numa lógica de, eu tenho uma família, sabe? Eu vim de algum lugar. E mesmo que essa família nunca tenha sido acolhedora, nunca tenha realmente me ajudado a lidar com o meu maior trauma, inclusive facilitaram o maior trauma acontecer. Então foi um processo aí para eu sair da casa dos meus pais. Só aconteceu de fato quando a gente casou, em 2018, só aí que eu saí de vez da casa deles. Mas ao mesmo tempo eu vivia visitando, eu vivia falando. Tinha um tempo que eu falava todos os dias por telefone com a minha mãe. Muito nessa prisão mesmo, assim. Não é que eu gostava, mas eu achava que eu tinha, eu achava que eu devia. E foi muito assim, de 1 ano e meio, 2 anos para cá, nesse último processo terapêutico que eu comecei, que eu fui entendendo que a convivência com eles não me fazia bem, não fazia sentido. Porque eles não queriam lidar com o que eu estava lidando e eles não se responsabilizavam pelo que eles tinham feito. Então não fazia sentido eu continuar me esforçando para ser parte. E era um esforço muito grande, eles nunca foram as pessoas que se esforçaram. Eu, por exemplo, eu que tinha que visitar, eles nunca vieram me visitar nas casas que eu morei, enfim, só para citar só um exemplo. Então, foi muito um processo assim dessa última terapia que eu fui entendendo que era melhor me afastar, primeiro ponto, e demorou para eu me afastar, né? Eu me afastei dos meus pais esse ano, do meu irmão ano passado, então assim, é muito recente. E foi nesse processo aí mesmo que eu fui entendendo que uma forma de eu ressignificar isso, de eu dar propósito à minha dor, era ajudar outras pessoas com o que eu passei. E aí, enfim, em terapia, minha terapeuta sempre soube que eu escrevia. Ela falou: por que você não escreve sobre esse processo, sobre o que você está vivendo, sobre o que você viveu, como uma ferramenta terapêutica? Eu fui lá e comecei a escrever, né? Acabei um livro, né, tipo, que não é o assunto inteiro, mas é parte do meu processo. Já comecei o segundo, enfim. E aí, quando eu acabei, ela falou: então agora está na hora de publicar. E aí eu travei, eu falei: não, pelo amor de Deus, não vou fazer isso. A merda que vai ser. Ao mesmo tempo, eu tinha um perfil de crítica de cinema que, enfim, hoje em dia eu digo que eu estou mais dedicada à literatura do que à crítica, né? Mas trabalhei com crítica de cinema por muito tempo. E volta e meia eu falava no perfil que eu tinha sido abusada. Eu não falava por quem, eu não falava como, mas eu falava que eu tinha sido abusada. Até que um dia eu falei para minha mãe: olha, eu vou falar que foi meu irmão, muito nesse processo. Ela: então me bloqueia essas pessoas aqui, que eu não quero que vejam, enfim. E aí eu fiz isso. Isso foi um outro sinal para mim de que, né, eu não ia ter apoio da minha família. Meu pai também, às vezes que eu fui falar, ele disse: não suporto falar desse assunto, não suporto pensar nisso. E, enfim, aí depois que eu vi a repercussão, eu vi que as pessoas estavam se sentindo acolhidas, me buscando, mesmo num perfil que não era sobre isso, mas em algumas postagens que eu fazia sobre isso. Falei: bom, talvez seja o caso mesmo de publicar o livro, talvez eu tenha passado por tudo isso para fazer algo de útil, de bom com isso. Se eu estou aqui, se eu sobrevivi a isso tudo, e foi muito difícil, deve ser para eu fazer algo de bom, então eu vou abraçar isso. Eu conversei com meu marido e a gente se jogou. Me surpreendeu também, porque foi tudo muito rápido. Eu coloquei o livro para, enfim, ser avaliado por editoras no início do ano, e um mês depois já tinha 5 editoras querendo lançar. Eu acabei fechando o Reviseu, e é isso, assim, foi esse o processo. E ao mesmo tempo eu fui me afastando dos meus pais e do meu irmão também ao longo desse caminho aí. Essa situação que você conta, né? Nossa, Eita, caiu sua imagem. apaguei a luz aqui sem querer, foi. Essa situação que você conta, né, da casa dos seus pais, de você ter saído de lá, mas mesmo assim ficar buscando, ficar querendo, né, essa família que era disfuncional.
parece assim uma gaiola aberta, mas o passarinho não quer voar. Tipo, a gaiola já tá Sim, aberta ali. Ai, mas eu não vou, não. Vou ficar aqui, né? Apegada. Que bom que você conseguiu sair, né, por essa gaiola. Você acredita que em algum momento, só para a gente tentar, eu sempre quero olhar as coisas pelo lado bom. Oh, meu Deus, que mania. Isso deixa a gente em gaiolas também, né? Mas você acredita que de alguma forma eles tenham tido culpa do que aconteceu com você? sim, Remorso? sim. Ah, eles se sentem culpados. Eu acho que sim, mas ao mesmo tempo eu acho que é mais cômodo pensar que a culpa é minha. Porque o fato é que a gente está falando de uma família que sempre lidou com naturalidade com o abuso, nunca tratou o abuso como algo a ser tratado. Ou era algo a ser negado, ou era algo a ser escondido, ou era algo, no mínimo, a não ser tratado. Então, eu acho que talvez sim, eles se sintam mal, mas a errada sou eu que, apesar de tudo, me afastei da minha família por quem eu deveria ter sempre amor eterno e gratidão imensa, sabe? Então, a minha percepção é um pouco essa. Eu não espero que em algum momento eles me peçam desculpa, eu não espero que eles mudem o comportamento. Meus pais são vítimas de pais muito complicados também. Né? Meu avô abusou da minha mãe, mas, por exemplo, a minha avó, por parte de mãe, é alcoólatra, foi alcoólatra por muito tempo, parou de beber, mas, enfim, nunca tratou o vício. Isso gerou muitos problemas na vida de todo mundo. Meu avô, por parte de pai, abandonou a família, era super traidor. A minha avó, por parte de mãe, vivia doente, por parte de pai, vivia doente por causa disso. Então, assim, são famílias que sempre foram disfuncionais, mas os filhos sempre estiveram para os pais. Apesar dos pais serem péssimos, serem perigosos muitas vezes, continuavam se dedicando aos pais. Então, o que eu estou fazendo, né, é algo muito fora do padrão para minha família. Então, eu acho que é mais fácil colocar a culpa em mim do que a culpa neles mesmos. Eu ia falar justamente isso, mas você já falou. Você quebrou o ciclo, né? Quebrou o padrão. Então, é normal que eles fiquem chateados. Essa coisa da autorresponsabilidade é muito difícil. Você olhar e dizer, poxa, a culpa é minha. Talvez eles não tenham estrutura psicológica para bancar Sim, a própria crueldade, se é que a gente pode dizer assim. sim. Crueldade passiva? No caso do meu irmão ativo e no caso deles passivo, porque eles tinham que ter agido de outras formas, né? E eu acho sempre importante colocar o cenário para as pessoas não pensarem. A gente não está falando de pessoas que viviam no interior, não tinham informação, não tinham acesso a psicólogo. Muito pelo contrário, meus pais sempre tiveram uma vida financeira muito boa, eu sempre tive plano de saúde, meu irmão sempre teve plano de saúde, eles poderiam ter buscado ajuda efetivamente para resolver o problema, mas eles deram um jeito de esconder. E sempre foi o foco, nunca foi o foco tratar, sempre foi o foco esconder. Vai ver que a imagem e a superficialidade é mais importante do que a profundidade do que se de fato é. Sim, sim. Acredito que seja isso, né? Esse é um problema muito grande, até para as mulheres vítimas também. Às vezes elas não querem se expor justamente para não. Ai, vai denegrir minha imagem. Tem essa concepção é erradíssima, porque a gente tem que colocar cada pessoa no seu lugar. Vítima é vítima, culpado é culpado, e é isso. Você tem contato com ele? Você falou que não, mas ele tem uma família? Como que ele ficou com toda essa exposição? Ele te procurou? Ele capaz de te processar, né, mulher? Então, eu tenho advogada, graças a Deus, e nesse sentido eu estou bem tranquila, porque eu estou bem amparada, não faço nada fora das quatro linhas determinadas pela minha advogada, então nisso eu sou bem cuidadosa, mas não, ele não me procurou, acho que talvez porque ele não encontrou meios, eu bloqueei ele de um monte de coisa, mas eu acho que se ele tivesse interesse mesmo em me procurar, ele poderia, mas não me procurou.
Sobre ter família, ele nunca saiu da casa dos meus pais, né? Ele vai fazer 40 anos agora, nunca saiu da casa dos meus pais. Ele trabalha fazendo coisas na internet, mas não sei direito o quê. E até onde eu sei, pelo menos até pouco tempo atrás, ele tinha uma namorada, obviamente uma namorada da qual ele escondia tudo. Eu não conheci essa namorada, por exemplo. E eu acho que isso não foi ao acaso não ter conhecido. Então, é esse o cenário. Ele não tem filhos, não tem uma esposa, não tem uma casa que é dele, nada disso. Você acredita que ele representa um perigo? Vou ser bem sincera com você. Eu e meu marido, a gente quer ter filhos, né? Não agora necessariamente, mas a gente quer ter filhos. E eu percebi, né, com a terapia, que uma coisa que me travava muito nesse sentido era sentir que um filho meu ia ter que conviver com a minha família. Hoje eu fico muito mais tranquila de ter um filho, de ter uma filha, porque eu não sinto que eu sou obrigada a fazer essa criança conviver com a minha família. Então, sim, eu não confio no meu irmão como uma criança. Não confio. E nem com uma mulher, na verdade, mas eu não posso afirmar nada nesse sentido. Não sei se ele abusou de alguma namorada, enfim, que ele teve. Mas é uma pessoa que é problemática e que não se tratou. Ele não se tratou, ele nunca quis fazer terapia. Falando de perigo, dessas coisas, né, de criança, a gente já conversou sobre isso quando a gente se falou no WhatsApp, mas queria que você respondesse para sanar a dúvida de quem está assistindo. Em relação à denúncia, explica aqui o que você explicou para mim lá. Por que que você não denunciou? Isso é interessante, porque as pessoas às vezes acham, mas está fazendo um perfil, livro falando do assunto, mas e na justiça não foi? Fui, e ouvi do senhor delegado que eu não podia denunciar. Minha advogada já tinha falado isso, né? A mesma advogada já tinha falado, olha, você não vai poder denunciar, porque o seu caso é anterior à Lei Joana Maranhão. Casos de estupro, de abuso sexual anteriores à Lei Joana Maranhão, que é de 2012, prescrevem em 3 anos. Então, no meu caso, por exemplo, prescreviam em 3 anos. Então, no meu caso, né? Parou de acontecer aos 16, teria prescrito aos 19. Se eu não denunciei até os 19, já era. Os casos posteriores à Lei Joana Maranhão, que foi dada esse nome por causa da nadadora que foi abusada pelo treinador dela, mas o caso não serviu para o caso dela, né? Porque lei não retroage para prejudicar o réu. Então, o caso não serviu para ela especificamente, mas desde 2012, pessoas que sofrem abuso sexual, infantil, estupro, de vulnerável, etc., têm dos 18 anos até os 38 anos para denunciar. A prescrição começa a contar a partir dos 18 anos da vítima. Quando a vítima, em tese, está na maioridade, tem mais condição de se libertar, de poder contar, de poder denunciar. Então, é dos 18 até os 38, para casos a partir de 2012. Antes de 2012, a prescrição é de 3 anos, é muito pouco. É muito pouco. Gente, 3 anos às vezes você está processando. Se você é uma criança, então como é que você vai denunciar dentro de 3 anos? Realmente a lei da Joana Maranhão foi muito necessária, né? Mas é Sim, importante a gente falar sobre isso. Então, 2012, se for aconteceu antes de 2012, você tem 3 anos para já prescreveu, provavelmente. E se foi sim. depois, então você tem mais 20 anos após os seus 18 anos de idade. Sim, você tem até os seus 38 anos para denunciar. O que não significa que é simples, tá? Porque esse tipo de denúncia, além de testemunho, muitas vezes exige prova física, prova pericial, etc, 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 que é uma coisa que não é simples depois de tanto tempo de você conseguir. Como que você vai. Fica a sua palavra, então. Exatamente, em muitos casos fica a própria palavra, né? Então não é tão simples assim. É muito complicado. A gente está falando de uma questão que precisa ser trabalhada melhor na justiça. Já tivemos avanços, a Lei Joana Maranhão é um puta avanço, é um avanço gigantesco, mas ainda assim precisamos avançar mais.
Nesse caso, acredito que você deve entender que você deve conviver no meio, né, desse assunto. De ter só a palavra da vítima. Como que fica? Isso é suficiente para condenar o réu? Só a palavra não, precisa de mais. Em geral, você precisa de mais. Por isso é tão difícil, assim. Também é importante falar isso. Hoje, a gente tem 90% das denúncias de abuso infantil ocorrendo dentro de casa, né? Mas o que é dito é que só 10% dos casos são denunciados. Porque é muito difícil que, mesmo que a pessoa denuncie, alguma coisa de fato aconteça. Mas, para além disso, também é muito doloroso o fato de você ir a público contar, você ir a público falar que você passou por isso. Existe um tabu muito grande, existe um medo muito grande de ser julgada, de ser mal vista. Eu, por exemplo, tenho recebido os meus hates no perfil e eu acho que é mais do que esperado que isso aconteça. Porque, enfim, a vítima normalmente é vista como errada, que está causando confusão, a que está, enfim, expondo um problema que as pessoas não querem ter que lidar. É muito comum me perguntarem para que fazer publicidade disso, para que falar disso em público, porque é um assunto que me incomoda. Então as pessoas preferem que esteja escondido, as pessoas preferem que seja guardado a lidar. Os haters são nesse sentido, de achar desnecessário falar. Exato. Achar que eu estou Nossa, fazendo isso para me promover, enfim. para se vitimizar, né? Exatamente. E aqui eu não vejo você no papel de vítima, por mais que você tenha sido, eu acho que, olhando aqui, lá na lista, meu Deus, que antiética. Eu Não, não vejo não tem nada de ético. que você está no papel de vítima. O seu discurso, apesar de você ter sido, não é de uma pessoa que está no papel de vítima. Ai, gente, a mulher sempre é invalidada quando fala, né? Até quando é vítima, a pessoa não pode falar. É surreal isso daí, surreal. O que eu ia perguntar mais para você? Vamos falar de coisa boa. Já vi que você está fazendo livro, que você está Sim. compartilhando. Já parabenizei lá no início, né, pela sua atitude, pela sua coragem. Mas eu queria saber de você. O que você pensa agora para o futuro? Você já compartilhou que quer filhos, mas o que você pensa, espera assim, para o seu futuro? Eu tenho sentido muita leveza, sabe? Desde que eu me afastei dos meus pais, do meu irmão, pode soar péssimo falar isso, eu sei, mas, tipo, de verdade, eu sinto a minha vida muito mais leve. Então, eu sinto que eu comecei a aproveitar a vida agora, sabe? Sendo bem sincera. E meio que as coisas todas estão se encaixando de alguma maneira. Eu estou podendo me dedicar à questão da literatura, o meu editor abraçou a ideia e está apoiando. E eu tenho meu marido, que eu estou adorando viver a vida com ele, a gente já está juntos há quase 14 anos, mas enfim, melhorou a nossa convivência também, isso tudo que eu tenho feito. Eu estou muito feliz pelo perfil, pelos livros, porque eu vejo que eu estou ajudando muitas pessoas estão conseguindo se identificar, muitas pessoas estão conseguindo apoiar vítimas, perceber que existe uma vítima no seu entorno. Então, eu acho que o que eu espero é continuar tendo uma vida leve e feliz. Parece muito difícil falando de um tema tão complicado, mas falar desse tema e dar um propósito para ele na minha vida é o que está fazendo a minha vida mais feliz e mais leve. Então, não consigo pensar em um plano só. Eu quero ir lançando os livros, eu quero ir acolhendo as pessoas, eu quero ver o que tudo isso vai dar. Porque a partir de agora eu sinto que só vai dar coisa boa, sabe? É que você saiu da gaiola, então você passou a voar e traz essa sensação de leveza mesmo, né? Sim, É por isso que eu digo, falar, dar propósito ao que aconteceu com você, olhar, não deixar para lá, de fato encarar essa história aqui é minha, aconteceu isso comigo, eu banco isso aqui, eu falo sobre isso, eu elaboro, você falou, né? Eu elaboro e eu ajudo mais pessoas. Isso é bonito, isso é louvável de se ver, né? Apesar de tudo, apesar de. É isso, sim, gente. Quero dizer para você que se você, de repente, porque acredito que agora no seu perfil chegou bastante gente que se identificou com a sua história, que fala assim, sim. você não é a única, né? Sim, muita gente que passou ou com o irmão, ou com o padrasto, ou com o tio.
É muito recorrente, muito recorrente. Então, se você de repente veio aí pelo perfil da Andressa e também tem a sua história e quer sair desse lugar de silêncio e você quer falar, o espaço aqui está totalmente aberto para vocês, tá? Vamos conversando, vamos, a gente vai no seu limite, no seu tempo, do seu jeito, no seu momento. O importante é que a gente comece a dar esses primeiros passinhos. Nunca é em vão. A nossa fala é poderosa e nos empodera e ajuda a empoderar outras mulheres. Então, o espaço aqui está totalmente aberto para vocês. O que você diria hoje para essas mulheres que estão aqui assistindo você, Andressa? Que não é sua culpa, você não passou por isso porque você mereceu, porque você provocou, porque já ouvi besteiras desse tipo em outra vida, você fez algo errado e está pagando nessa agora. Enfim, não é sua culpa, você não merece ter passado por nada disso, mas dá para fazer algo de bom com isso tudo. Dá para fazer algo que faça sentido para você. Não dá para apagar, né? Volta e meia me perguntam isso. Dá para apagar essas lembranças? Não, não dá, gente. Vocês não vão esquecer. Mas dá para vocês fazerem algo de bom com isso e vocês viverem bem a vida que vocês têm hoje. Isso é perfeitamente possível. É isso que eu quero mostrar, principalmente. E é por isso que cada vez mais você tem que ser cada vez mais feliz. Sem se cobrar, tá? Mas Sim. você vai ser cada vez mais feliz, porque é representatividade, né? Da felicidade depois de tudo. Né? Depois de tudo. Sim. É importante que você seja feliz dentro do processo para que as pessoas acreditem nessa felicidade, mesmo depois de tudo. Queria agradecer para você, por você ter confiado aqui no nosso pod, ter contado sua história. É difícil. Aqui sempre passa histórias muito difíceis, assim, é bem complicado. Mas a forma como você conduz realmente deixa a gente tranquilo em escutar, apesar de tudo. Então, quero te Que bom. agradecer por você ter vindo aqui, ter falado, ter disponibilizado aí seu tempo. Espero que essa mensagem chegue a mais pessoas, é de suma importância, a gente sabe disso. E é isso, toda a sorte do mundo, que Deus esteja aí com você. Mesmo para vocês, foi um prazer. Me senti muito bem aqui, me senti muito acolhida. Então, se você tem uma história parecida com a minha, diferente, mas que te fez sofrer, te faz sofrer, e você acha que pode ajudar outras pessoas contando, eu acho que aqui é o espaço certo para isso. Que bom que a gente está fazendo direitinho o nosso trabalho. Obrigada, gente. Por favor, olha, deixa o seu like aí no canal, pessoal. Gente, rapaz, eu tenho que pedir isso aqui. Episódio 43 e a gente tem que pedir isso aqui? Não. Por quê? Porque quando você deixa o seu like, esse vídeo, o YouTube entende que é legal e ele entrega para mais pessoas. De repente chega para uma menina que está precisando escutar, de repente chega para uma mulher que já passou por isso, que quer falar, que quer sair desse lugar. Então, é importante você aí do seu lado, importante e grátis. Você desse lado deixar o seu like. Tá bom? Obrigada, inscreva-se no canal e até a próxima. Valeu, obrigada, Andressa. Tudo de bom. Eu que agradeço. Tchau.